Boa tarde, turma. Eu vou falar com vocês um pouco sobre toxidez de sódio em plantas. Então, a maior parte dos solos salinos e sódicos ocorrem principalmente em regiões áridas e semiáridas, onde os processos de salinização e solidificação são acelerados por irrigação pouco eficiente e drenagem insuficiente. Porém, o aumento das concentrações de sais de sódio trocáveis pode ocorrer mesmo em solos com boa irrigação e água de boa qualidade, desde que as características físicas, químicas e o manejo do solo sejam favoráveis a isso. A origem dos problemas de salinidade se confunde com a própria formação dos solos, que é um produto da intemperização das rochas, envolvendo processos físicos, químicos e biológicos, mediante a ação de fatores como clima, relevo, organismos e o tempo. Então aqui eu trouxe algumas imagens. Por exemplo, a imagem bem da esquerda representa a zona semiárida aqui do Brasil, e essa parte mais clara seriam os solos altamente salinos, né? A imagem bem da direita representa um solo salino no Nordeste, onde dá para ver que há a formação de uma poça e ao redor da poça está meio esbranquiçado. Isso seriam os sais no solo. A imagem de baixo representa um solo salino de perto, onde dá para ver que ele também está meio esbranquiçado, parece meio arenoso, e há rachaduras nele. No Brasil, os solos salinos e sódicos predominam na região semiárida do Nordeste, como mostrado anteriormente. Porém, os mesmos também ocorrem no Rio Grande do Sul e na região do Pantanal mato-grossense. Até eu gostaria que o professor me interrompesse agora e pudesse dar alguns exemplos para nós sobre os solos salinos aqui do Rio Grande do Sul, porque eu realmente não achei nada referente a isso e não saberia dizer em quais regiões eles estão presentes. Nas regiões do Rio Grande do Sul e Pantanal, predomina a drenagem deficiente. Essa seria a principal causa nessas regiões para que haja solos salinos de sódio. Então aqui eu trouxe algumas imagens. Por exemplo, a imagem bem da esquerda representa um alagado no Pantanal, onde dá para ver claramente que as bordas dessas pequenas ilhas formadas são esbranquiçadas, o que representa a presença de sais nesse solo. À direita também são imagens do Pantanal, de algumas lagoas lá no Pantanal, onde tem até uma pequena praia, né, em volta da lagoa, ou seja, um solo extremamente salino, né? A imagem de baixo também no Pantanal, que dá para ver que está formando um areião nesse solo, né? Típico de um solo salino. Bom, agora eu vou explicar como ocorre a salinização do solo. Ocorre a transformação dos minerais primários, ricos em cátions como cálcio, magnésio, potássio e sódio, e minerais de argila do tipo 2 para 1. O processo envolve a concentração de sais solúveis na solução do solo. Então, por exemplo, na imagem bem à esquerda, eu tenho um solo ali, poderíamos dizer que ele está sendo irrigado com água, porém essa água contém sais. E essa água com sais vai ser absorvida pelo solo. Só que com o tempo a água vai evaporar e os sais vão continuar no solo, aumentando a concentração de sais no mesmo. A imagem do meio representa a mesma coisa, só que com um detalhe. Alguns lençóis freáticos também podem conter águas com sais. E o que acontece é que a água ela sobe ao solo com esses sais e posteriormente a água vai evaporar. Só que os sais não, vão continuar no solo, aumentando a concentração de sais nesse solo também. Em relação aos efeitos da salinidade nas plantas, eles constituem um dos fatores limitantes da produção agrícola, devido principalmente à pressão osmótica do solo em relação à planta, pois o mesmo passa a ter maior concentração de solutos, que seriam os sais, né, diminuindo seu potencial de água, ocasionando uma osmorregulação partindo da planta para o solo, desidratando a mesma, ou seja, pelo menor potencial de água do solo, a água que estiver na planta
por pressão osmótica, vai se mover para o solo. Sem contar a extrema dificuldade ou até impossibilidade que essa planta encontrará para absorver a água e nutrientes desse solo, pelo mesmo motivo, né? Então eu trouxe essas imagens para representar a consequência da falta de alguns minerais na planta, dos quais eu não vou especificar aqui, pois eles são consequência de uma falta de absorção dos mesmos, devido a um solo sódico, salino, né? Com relação a como evitar a salinização de um solo, somente devem ser irrigadas áreas selecionadas com base em estudos do solo, a fim de evitar a má drenagem da água e retenção dos sais no solo, que é a mesma situação que eu já expliquei, né? Não adianta tu querer irrigar um solo que vai ter uma má drenagem. O que vai acontecer é que a água vai evaporar e os sais vão permanecer nesse solo. E outro ponto importante é saber a qualidade da água que tu está utilizando, para que ela não contenha sais. Então aqui eu trouxe algumas imagens de como melhorar a drenagem do solo. Seria um sistema de drenagem artificial. Na imagem bem à esquerda dá para ver que tem um canavial, um coletor, né? E os drenos por baixo do solo que vão captar a água e levar até esse coletor. A imagem da direita mostra a mesma coisa de outro ângulo e a de baixo uma foto real, né, desse sistema sendo utilizado numa lavoura. Quanto à recuperação de solos salinos, há algumas estratégias que são eficientes na recuperação, como o uso de plantas extratoras. Gostaria que o professor, se tiver conhecimento, pudesse citar aí para a turma, porque eu também não achei qual planta seria essa e como funciona especificamente. O uso de corretivos como gesso agrícola, que é o caso aí da imagem, em Sergipe. 2 trabalhadores aí aplicando gesso agrícola no solo. E o uso de técnicas para melhorar a drenagem do solo, como eu mostrei anteriormente. Então, o ideal é que se utilize técnicas combinadas para maior eficiência. Aqui tem as fontes do trabalho e fica meu muito obrigado aí pela oportunidade. Qualquer dúvida podem me consultar que eu sabendo ou não, a gente dá um jeito de aprender isso aí. Obrigado.